O governo americano definitivamente não quer conversa, não quer acordo com o Brasil, principalmente nesse momento em que tensões aumentam entre os dois países, a diplomacia está correndo um risco de colapso total a qualquer momento. Os Estados Unidos preferem fazer acordos com a China do que com o Brasil, que está sendo governado por um incompetente, um inconsequente e vingativo presidente das minorias, que prefere oferecer jabuticaba ao presidente mais poderoso do mundo do que uma conversa sadia e amistosa. Prefere ataques diários do que realmente colocar a diplomacia do Brasil em jogo e conseguir um acordo para o bem da população deste país. Bom, vou trazer várias consequências desse cancelamento que, segundo fontes aí do próprio governo, dizem que foi cancelado. O próprio Haddad diz foi cancelado aí uma ligação entre o Brasil e os Estados Unidos. O secretário de Tesouro americano não quis conversar com o pior ministro da economia que este Brasil já teve. Também vou falar aqui sobre um dos maiores jornais do mundo, The Wall Street Journal, que destruiu o faraó do Brasil. Vou falar aqui sobre o governo dos Estados Unidos que está mapeando todos os escritórios e advocacias e institutos de familiares dos ministros do STF. Vamos falar aqui, o Alan dos Santos traz uma bomba que diz que eles estão tentando, mais especificamente o faraó, tentando burlar o sistema e usar cartões de créditos de terceiros. Vamos trazer tudo isso e muito mais nessa live que está sensacional. Você já sabe como é que funciona. Deixa o like, compartilha ao máximo em todos os grupos que vocês fazem parte e também se inscreva se você ainda não é inscrito. Em todo o nosso noticiário aqui vai ficar aqui o QR Code e o Pix. Para quem não sabe, estou sorteando 4 prêmios aqui em setembro próximo. Terço, colar patriota, bonezinho do Trump e perfume do nosso querido Mito. Se você quiser participar durante a nossa live, é só mandar um Pix de R$10 no pixmariorobert@gmail.com. Sem enrolação nenhuma, vou abrir a primeira matéria na tela para vocês, que é essa daqui. Reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada, diz Haddad. Ministro atribui cancelamento à articulação da extrema-direita. O que acontece? Eles estão novamente imputando, colocando a culpa em Eduardo Bolsonaro. Segundo eles, Eduardo Bolsonaro está esquematizando aí esse boicote dos Estados Unidos ao nosso querido e amado Brasil, a fim de prejudicar a soberania do Brasil. Ou seja, eles estão imputando o crime dele contra o Estado, como se ele estivesse atuando contra o Estado soberano, que eles gostam de usar essa soberania, né, essa palavra soberania, no nosso Brasil. E o Eduardo Bolsonaro deveria ser preso por isso. Isso é o que os esquerdistas estão falando por aí. Agora, foi cancelada uma reunião que já estava programada entre o pior ministro que nós já tivemos na economia e o secretário de Tesouro americano para tentar chegar às vias de fato, a um acordo que seria bom para os dois países, e eles simplesmente cancelaram sem aviso prévio. Cancelaram. Não quero conversa com o Brasil. Provavelmente por causa das últimas declarações do Lula contra Donald Trump. Enquanto o Lula não descer do pedestal, não se voltar à sua insignificância de anão diplomático, as coisas não vão caminhar no Brasil como se deve. Isso é um fato, ok? Prevista para esta quarta-feira a reunião entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. A informação é do ministro Fernando Haddad, que atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita estadunidense. Extrema-direita. Abre aspas. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita, que atuam junto à Casa Branca, teve conhecimento da minha fala. Agiu junto a alguns assessores. E a reunião virtual, que seria na quarta-feira, foi desmarcada, declarou o ministro em entrevista à Globo News nesta segunda-feira. Bom,
seria bom a gente esperar um pronunciamento. Desculpa, pessoal, vou espirrar. Desculpa aí. Um pronunciamento da própria Casa Branca, se isso realmente é verdade, se foi eles que cancelaram o telefonema ou se foi o próprio governo brasileiro. Eu não acredito no Haddad, tá? Eu não acredito nem um pouco nesses mentirosos da esquerda. Mas vamos lá. Olha só. Quais são as possíveis consequências desse cancelamento? Vai piorar a diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos, isso é um fato, né? Não é nem possível consequência, já é uma consequência que está mais claro do que o cristal, certo? E o que pode acontecer? Risco de aumento de tarifas. A impossibilidade de dialogar com o Tesouro dos Estados Unidos aumenta a chance de as tarifas do governo Donald Trump sobre os produtos brasileiros sejam aplicadas. Ou seja, mais tarifas sobre o Brasil, né? Impedimento de negociações. O Brasil fica impossibilitado de negociar com os Estados Unidos para evitar e atenuar o impacto dessas possíveis tarifas. Ou seja, eles cancelaram a conversa que teriam com o Fernando Haddad para tentar minimizar as consequências negativas com o Brasil, já que não há esse cancelamento sem nenhuma justificativa, então fica mais claro que o Brasil e os Estados Unidos, neste momento, não terão acordos. Não terá acordo. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou, ele sancionou, na verdade, um bloqueio de tarifas para a China de 90 dias. Ou seja, o governo Trump está negociando com um dos maiores países comunistas do mundo, mas não consegue negociar com o anão diplomático Brasil. Porque tem um cara lá que está se achando superior. Tem um cara lá que não tem esse tamanho todo e ele tá se achando gigante, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que não dá o braço a torcer. E aí quem paga somos nós, que nem votamos nessa desgraça. Essa que é a realidade. Tratamento diferenciado também é uma das consequências. O Brasil está recebendo um tratamento diplomático menos favorável em comparação a outros países e blocos econômicos, como União Europeia, Japão e Coreia do Sul, que conseguiram negociar com o governo Trump. Mas conseguiram negociar por que esses países que eu acabei de citar? Junto com a União Europeia. Porque são países que, em sua maioria, não tem juízes prendendo pessoas inocentes. Não tem presidentes presos de oposição por crimes que eles não cometeram. Não tem um presidente truculento que não sabe articular, que não sabe dialogar. Esses países que conseguiram realmente um acordo com Donald Trump não quer ter um topete maior do que o loirão. E por isso são países que conseguem o melhor para o seu povo, para os empresários que querem investir nos países que eu citei aqui. Então vocês veem a diferença? Que esse desgraçado, ele quer destruir a nossa nação, ele quer isolar o Brasil diplomaticamente. Ele chegou a dizer que se Trump não quiser comprar os nossos produtos, tem quem queira. Eu sei que o Brasil tá ferrado com esse cara na frente da nossa nação, mas a gente pode virar, a gente pode contornar essa história, a gente pode vencer esse jogo se a gente usar as peças certas, tá? 2026 está logo ali, 2026 sem Bolsonaro é golpe, nós não vamos aceitar, mas nós vamos fazer a nossa parte, cidadão. Nós vamos fazer uma campanha limpa, justa, diferente da esquerda, que quer prender todos os seus opositores. Um dos maiores jornais do mundo, The Wall Street Journal, afirma que o STF promove um golpe de Estado no Brasil. E aí, eu tenho que afirmar aqui pro Faraó, porventura ele chegar neste canal,
né? Tem algumas pessoas dele que escaneiam canais na internet. Se alguém dele estiver assistindo, vou falar para vocês, não sou eu que estou falando. Quem está falando é um dos maiores jornais do mundo, The Wall Street Journal. É um jornal que você sabe que não é declaradamente de direita, é um canal globalista, é um canal de notícia globalista, certo? Está dizendo que o STF promove um golpe de Estado no Brasil. Promove tanto com a mentira, a farsa do golpe, como dando golpe em outras áreas, né? Um dos jornais mais influentes do mundo, The Wall Street Journal, publicou um artigo contundente sobre a atuação do STF, apontando que a Corte Brasileira representa uma ameaça ainda maior à democracia do que os atos de 8 de janeiro. Olha só o que o The Wall Street Journal está colocando o STF, onde eles estão colocando o STF. Ou seja, os atos de um cara dentro do STF é pior do que os atos de 8 de janeiro. A análise assinada pela colunista Mari Anastácia O'Grady, essa não é comunista, afirma que os ministros do STF têm agido para amordaçar críticos, congelar bens e até prender opositores, sem o devido processo legal. Segundo a autora, a Corte extrapola seus limites constitucionais e interfere no equilíbrio entre os poderes, afrontando o Estado democrático de direito. No caso aqui, é Estado democrático de dinheiro. O texto também acusa o STF de limitar os poderes do Congresso e de se envolver de forma politizada em questões que deveriam ser decididas pela representação popular. Para O'Grady, a concentração de poder no judiciário ameaça a liberdade de expressão e a independência dos demais poderes. A publicação repercutiu no cenário político brasileiro e reacendeu o debate sobre os limites da atuação da Suprema Corte em um momento forte de polarização e tensão institucional no país. Vocês viram ontem que o próprio Gilmar Mendes já está aí dando o braço a torcer, dizendo que houve algumas extrapolaram algumas coisas. Houve alguns agravamentos em decisões monocráticas dentro do STF. Vocês viram ele falando que houve algumas excepcionalidades, houve excessos dentro de decisões monocráticas dentro do STF, mas mesmo assim defendeu o seu amiguinho, porque assim, você pode falar o óbvio, que a grama é azul, mas você tem que defender aquele que você defendeu desde o começo. Você não pode soltar ele de uma hora para outra. Mas o que a gente vê, o que a gente analisa, é que esse cara será jogado como boi de piranha. Esse cara será totalmente isolado. Isso é um fato que já está sendo consumado. Para vocês terem uma ideia, os jornais no mundo estão fazendo uma lista de acusações contra um ministro da Suprema Corte. Para vocês que achavam que não ia acontecer absolutamente nada contra ele, eu acho que agora vocês têm que olhar para dentro de si, fazer uma análise interna e falar: caramba, eu estava errado. Realmente, o que aquele canal chamado Direita no Brasil, do Mário Robert, falava está acontecendo. Realmente esses caras vão cair através da própria lei, através das 4 linhas da Constituição, como o Bolsonaro sempre disse. Esses caras vão cair através das 4 linhas da Constituição. Não vai precisar fazer arruaça, não vai precisar fazer absolutamente nada. Ninguém vai precisar pegar em armas. Eles vão cair através da Constituição brasileira? Talvez não. Das instituições brasileiras? Não, provavelmente não. Mas e a Constituição americana? E as autoridades americanas? E as autoridades mundiais de direitos humanos? Tá vindo tudo pra cima desse cara. Então, o que eu falei lá no comecinho do meu canal, o que eu venho falando até agora, é que a casa vai cair. Esses caras vão se arrepender do dia que eles começaram uma perseguição incessante contra brasileiros, contra patriotas, contra pessoas de bem do nosso país.
E aí vem mais uma bomba, notícia maravilhosa para vocês. Olha só isso aqui. Para quem duvida ainda que a Lei Magnitsky vai tirar o sono desses caras, já está tirando. Tem gente tomando taxa preta lá dentro, pessoal. Acredite quem quiser, mas tem gente tomando taxa preta lá dentro do Supremo para poder dormir, para poder descansar, porque não consegue, a cabeça fica a milhão, ficam preocupados. O governo dos Estados Unidos mapeou todos os escritórios de advocacia e institutos de familiares de ministros. Olha só que maravilha esta notícia. O governo dos Estados Unidos realizou um mapeamento dos escritórios de advocacia e outras instituições, as quais os ministros do STF ou familiares são sócios. A informação foi divulgada pela CNN nesta segunda-feira. E segundo a reportagem, a intenção do governo Trump seria ampliar a aplicação da Lei Magnitsky. A gestão de Donald Trump já teria uma lista detalhada que inclui institutos de ensino ou de pesquisa ligados de alguma maneira aos magistrados da Suprema Corte. Oh, meu Deus. Hoje é tosse ou espirro, né? Perdão, pessoal. Segundo relatos feitos à CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros para aplicar uma asfixia financeira a eles. A intenção é evitar alternativas para os ministros fugirem das sanções previstas na Lei Magnitsky. Por enquanto, não há previsão de aplicar a Magnitsky contra outros ministros do STF, fora Alexandre. Conforme interlocutores, o governo americano busca garantir que um eventual endurecimento na aplicação Magnitsky não seja inócuo, com ministros usando o CNPJ de uma empresa ou a movimentação financeira de institutos privados no qual sejam sócios. O que o governo americano está tentando fazer aqui é evitar que eles burlem o sistema, que eles apliquem golpe na Lei Magnitsky. São aqueles que dizem que são contra golpes, né? Então, o que o governo americano está fazendo é tentando evitar que seja aplicado golpes contra a Lei Magnitsky. E isso é maravilhoso. E nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que está muito por dentro desses assuntos, que se chama Alan dos Santos. E ele vai falar exatamente sobre essa matéria que a gente acabou de ler. Sobre estarem sendo vigiados, monitorados em todo o tempo pelo presidente Donald Trump. Vamos ouvir. Olá, Kombi, bom dia, Max, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, sobretudo a nossa quarta cadeira. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. É graças a você que a gente sempre redobra, a gente recobre as nossas forças e redobra também toda a nossa coragem. Sem você, nós não estaríamos aqui falando para a parede. Lacombe, você viu que logo assim que você iniciou o programa, o Max teve que me avisar, porque eu estava falando com as minhas fontes, tanto aqui nos Estados Unidos quanto eu não reparei. Washington e Brasília, né? Eu não reparei que você estava falando, não. Não dava para ouvir daqui? Dava para ouvir tudo, né? Porra, rapaz. Então, eu tive que parar 2 vezes a escalada aqui para perguntar para o Max. Mas não pega. Pegou não, né? Pegou? Pessoal, não pega, live, mas é difícil você falar. Pergunta o pessoal da live se deu para ouvir. Eu não sei se deu para ouvir, porque esse microfone ele pega bem próximo, mas eu ouvia perfeitamente. Então, bota na tela aí, produção, o que as minhas fontes, tanto em Washington quanto em Brasília, estavam falando comigo. Logo assim, minutos antes de começar o programa. Mas eu vou ter que mudar o óculos para falar isso aí, porque isso merece esse óculos aqui. Ó. Esse óculos aqui, ó. Por isso o casaco pede pro Mickey, né? Gostou? Pede pro Mickey? Tá aqui. Então é o seguinte, o Moraes está usando o cartão de crédito e o Pix do Chalito. Ali, ó. Pode olhar. Quer ler? Ó. Leia. Olha isso aqui, ó. Moraes está usando o cartão, né, tanto de crédito quanto de débito, e até o Pix, tá? Do sócio da mulher dele, que também é muito amigo do psicopata. Gabriel Chalita. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos rastreia tudo
E Moraes acha que consegue escapar da lei Magnitsky. É assim que a gente começa o programa de hoje, Lacombe e Max. Né? Pede para o Mickey, ele acha que pode burlar, ele não pode burlar. Ah, como é que você fica sabendo disso? Ou como? Eu não posso dizer para vocês, só posso dizer que essas informações elas são tanto de Washington quanto de Brasília. Bem pertinho de você, Moraes. Estamos aqui falando de lei Magnitsky. O Alan trouxe essa informação de que o Alexandre de Moraes está usando cartão de crédito do Gabriel Chalita, que é sócio da mulher dele no escritório de advocacia. Está usando também conta bancária do Chalita, Pix. Se cuida, Chalita. E pegam você também, rapaz. É claro que pega, Lacombe. Fica ligado. Esse aqui é o ponto, né? A partir de agora, não é necessário sequer anunciar que alguém foi sancionado. Porque o Alexandre de Moraes, ele tá... Deixa eu só prender o microfone aqui. O Alexandre de Moraes, ele já está na SDN list. Então, quando você já está na SDN list, não tem essa, já não precisa mais nem sequer dar um anúncio, como, por exemplo, como foi feito com o Alexandre de Moraes. Então, não tem mais essa de anúncio. Entendeu? Simplesmente qualquer pessoa que esteja ajudando o Alexandre de Moraes, essa pessoa ela será também punida. Inclusive o Tadinhos! banco, né? E o André Esteves, junto com o Maia, estão tentando também ajudar o Alexandre de Moraes a burlar a lei Magnitsky. Só que eu acho que eles não entenderam que o sistema financeiro global ele passa pelos Estados Unidos. Tudo. Para bem e para mal. Para bem e para mal. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que isso é um fato. O sistema financeiro global ele passa pelos Estados Unidos da América. Então não existe China sem Wall Street. Não existe Rússia sem Wall Street. Passa por aqui. Para bem e para mal, passa pelos Estados Unidos. E aí basta você colocar uma única lupa e você consegue entender todo tipo de movimentação e como ela se comporta. Então é muito difícil, ainda mais hoje em dia, com inteligência artificial. Gente, inteligência artificial que nós temos acesso não é a inteligência artificial que os militares americanos têm acesso, que o governo dos Estados Unidos tem acesso. Onde esse povo está na cabeça? O que eles têm na cabeça, eu não sei. Bem, eu quero iniciar aqui, primeiro, né, falando com detalhes isso que eu estou falando para vocês com relação ao Chalita. Né, o WhatsApp é todo ele rastreado pelo governo brasileiro. Então, tomem muito cuidado com o WhatsApp. Digo isso para todos vocês. Eu já falei isso, hein? Eu coloquei aí na agulha. Eu já falei isso para vocês também, para tomarem muito cuidado com o WhatsApp, tá? O que vocês colocam em WhatsApp, o que vocês conversam em WhatsApp, principalmente em grupos privados do WhatsApp, tá bom? Para tomarem total cuidado, porque eles estão em cima de absolutamente tudo, tá? O vídeo vocês colocam daqui a pouquinho, turma, mas esse tweet aí que eu fiz, que é a imagem de uma matéria da Veja, esse aí mesmo. Né? Barroso participa de evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Essa é matéria da Veja. Vejam a data aí. Eu lembro desse evento. 16 de fevereiro de 2022. Tabata Amaral estava lá. Exato. A pergunta, quando ele fala, quando ele dá uma declaração bem polêmica, nesse dia, foi respondendo a Tabata Amaral, a pergunta dela. E olha o subtítulo. O ministro do STF e do TSE vai fazer o discurso de abertura em seminário no Texas sobre o desenho constitucional do poder executivo na América Latina. O Barroso ele tem mais do que provas da sua interferência nas eleições brasileiras. Né? É o famoso eleição não se ganha, se toma. E os políticos brasileiros precisam ser mais enfáticos com relação a isso. E parar de ficar pedindo desculpas para violadores, para criminosos. Não se pode fazer isso. Ou se entende o que está acontecendo na América Latina, ou nós ficaremos num círculo infinito onde só o povo realmente é que vai padecer. A morte do Miguel Uribe tem que deixar claro para o nosso público, já está claro, né? Mas para o povo brasileiro. A morte do Miguel Uribe tem que deixar claro para o povo brasileiro que nós estamos lidando com assassinos. Sim. Assassinos. E eu recebo muitas mensagens
do tipo, já entendi, qual é a solução? Lacombe, a solução é mais simples do que se imagina. Pelo fato dela ser muito simples, as pessoas não conseguem entender muito bem. É óbvio que eu teria que aqui literalmente dar uma aula de filosofia sobre como que nós temos uma capacidade de entender o que é simples e o que é complexo. As pessoas pensam que as coisas complexas é que são mais difíceis de compreensão. Não, são as coisas mais simples. Porque elas parecem tão simples que você pensa assim, tá, mas como é que ninguém fez isso antes? Só que é simples. Basta entender, por exemplo, a pergunta que eu faço, se me permite colocar a geral aqui, na câmera geral, a pergunta que eu faço entre nós aqui. Se nós tivéssemos audiência, digo audiência no sentido de tanto na questão moral, de peso, de história, né, como também numérica, se nós três aqui estivéssemos em todas as casas de todos os brasileiros, como outrora as pessoas, a Globo entrava na casa das pessoas por meio do Fantástico e do Jornal Nacional, durante 2 semanas, se nós três aqui estivéssemos nas casas dos brasileiros, como era o Jornal Nacional e o Fantástico outrora, as pessoas teriam dúvida do que é o comunismo? Não, nenhuma. Então, a única coisa que a gente precisa, a única coisa que o Lacombe precisa, que o Max precisa, que eu preciso, que nós precisamos, é estarmos na casa de pelo menos 20 a 30 milhões de brasileiros. É verdade. A gente precisa de um alcance amplo, né, para poder fazer esse trabalho. É porque, assim, o trabalho que nós fazemos, esse trabalho de formiguinha, claro que eles têm um alcance muito maior do que eu, mas mesmo assim é pouco alcance. Nós precisaríamos de mais alcance. Como que vocês fazem isso? Quando vocês fazem corte, né, da timeline ou aqui do canal Direita no Brasil, vocês pegam alguns assuntos importantes onde a gente analisa e joga na internet. Isso viraliza. Isso alcança o máximo de pessoas. O nosso trabalho acaba sendo um trabalho de abelhinha, né? De formiguinha, mas essa expressão é muito usada. Eu gosto de usar mais o trabalho de abelhinha, porque a abelha ela produz mel para o ser humano também, ou seja, ela não trabalha só para a colmeia, entendeu? Ela trabalha para a humanidade também. Então a gente faz um trabalho de abelhinha que precisa sempre da ajuda de vocês, né? Agora é importante essas informações que o Alan dos Santos trouxe aqui, muito feliz, né, pelo que está acontecendo, porque a injustiça que aconteceu com ele, com muitas outras pessoas no nosso Brasil, né, a família do Alan dos Santos foi totalmente perseguida. A gente conhece a história de bastidores do que acontecia com eles. Foi uma das pessoas mais perseguidas da história da República do Brasil, né, o Alan dos Santos. E é lícito que ele tenha essa alegria que ele está tendo neste momento aí de respiro, tanto para ele quanto para a família dele. Então a gente aqui vai continuar lutando ao lado desses guerreiros. Eles precisam do nosso apoio todos os dias, tá? Todos os dias. Vocês que estão aqui, deixa eu só falar da nossa promoção, do nosso sorteio. Eu faço um sorteio aqui no próximo dia 3/9 e eu convoco você que quer ganhar aí 4 prêmios sensacionais, né, que a gente separou aqui para vocês, que é o colar Patriota, que está lá em cima para vocês, é o colar Patriota, que é feito, confeccionados com fios de cobres e também com cristais de altíssima qualidade, feita nas cores da nossa bandeira, azul, verde e amarela, muito linda. Também vai o terço para vocês, aí com fios de cobre também, bandeiras do Brasil, cores da nossa pátria, o terço lindíssimo. Também vai o boné do Donald Trump, né? Make America Great Again, é isso que ele está usando aí também na imagem. E o nosso perfume, o perfume do nosso mito, que é o melhor presidente que o Brasil já teve, ele está ali com a Michelle, Jair Messias Bolsonaro. Se você quer ganhar estes 4 prêmios sensacionais aqui do canal, faça um Pix de R$10 no pixmariorobert@gmail.com. Chave Pix está aqui do meu lado. Tem o QR Code lá na imagem. Vai ficar o QR Code aqui o tempo todo na tela para vocês. E também a chave Pix aqui embaixo para que você que sinta vontade de participar, participe do nosso sorteio. Nosso sorteio está sendo um sucesso todos os meses e só falta você. Lá no dia 3 de setembro, vou estar sorteando ao vivo aqui na nossa live aqui no Direita
no Brasil, ok? Mande, tire o print, mande para aquele amigo ou para aquela amiga que queira participar do nosso sorteio. Será muito legal ler aqui o seu nome, do homem ou da mulher que vencer aí estes presentes maravilhosos, ok? Vamos para a próxima matéria, que na verdade é uma análise também de um dos melhores analistas políticos da atualidade, que se chama Caio Coppola. Faz tempo que eu não trago ele aqui. Fiz questão de trazer o posicionamento dele diante desse travamento do diálogo dos Estados Unidos. Ele vai falar quem realmente é a culpa, tá bom? Dá só uma olhada aí o que o Caio Coppola vai falar sobre o larápio, o incompetente presidente das minorias e tudo isso que está acontecendo dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Caio, o governo pode culpar a oposição pela dificuldade para conversar com os Estados Unidos? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse comportamento do ministro petista, Fernando Haddad, ele pode ser sintetizado naquela máxima do filósofo americano Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Aliás, terceirizar suas próprias responsabilidades, construir narrativas, inventar desculpas esfarrapadas tem sido uma constante no governo Lula. Basta analisar a mudança no padrão de discurso da esquerda brasileira. Então, antes, para a gente lembrar, quando as florestas pegavam fogo, quando as vacinas não chegavam, quando os preços subiam, quando os juros estavam altos, a culpa era sempre do governo Bolsonaro. Mas agora, o recorde de incêndio na Amazônia, a queda na vacinação infantil, a inflação fora do controle, o juro, a taxa de juro mais alta aí em 20 anos, o aumento de impostos, a corrupção bilionária no INSS, nada disso é culpa do governo Lula. E daí a gente vê o ridículo dessa situação em debate. O ministro mais importante desse governo, responsável aí pela economia brasileira, não tem nem a capacidade, nem o prestígio para conseguir uma simples reunião com seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. Mas o Haddad, ele é incapaz de lidar com a vergonha de reconhecer publicamente a sua própria incompetência e, por isso, ele oferece aí aos desinformados um bode expiatório para justificar o seu mais recente fracasso. E chega a ser patético, mas como nós vimos, o Haddad tenta pôr a culpa da resposta americana à política externa do governo Lula, e ele põe a culpa no Eduardo Bolsonaro e na sua suposta influência na Casa Branca. E essa narrativa do Haddad, ela está contaminada com uma das falácias mais comuns na arte da retórica, o tal argumentum ad hominem, um argumento contra o homem. Então, percebam, como a gente viu no enunciado, que o Haddad ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como um militante antidiplomático de extrema-direita. Mas o Haddad não diz e nunca vai dizer nada sobre alguns pontos. Por exemplo, o Haddad não diz nada sobre as falas do Lula atacando o dólar, ele não diz nada sobre as ofensas do Lula contra o presidente americano, né, o qual ele chamou de nazista, de fascista. Ele não fala nada sobre a aliança do Lula com as ditaduras asiáticas e latino-americanas. Ele não fala nada sobre a tolerância do Lula com organização criminosa, organizações terroristas. Ele não fala nada sobre o apoio do Lula à censura na internet. Não fala nada sobre a compra bilionária de petróleo russo autorizada por Lula, que financia a guerra contra a Ucrânia. E, principalmente, não falou e não falará nada sobre a interferência do governo Joe Biden, que foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Então, pessoal, em outras palavras, o Haddad ataca o mensageiro porque ele não conseguiria argumentar contra a mensagem, contra a verdade dos fatos. E convenhamos, ao contrário do que fez parecer o doutor Zé Eduardo, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar. Ou seja, Leandro, ele é um simples mensageiro, ele não decide nada. Então, só para fechar, vamos recapitular aqui. Quem está no governo é Lula, quem cuida da economia é o Haddad, quem se aliou a ditaduras foram os petistas, quem gosta de censura na internet é a esquerda, e quem está sendo perseguido pela justiça é a direita. É por isso que o Brasil está sendo tarifado, é por isso que autoridades estão sendo sancionadas,
e não adianta culpar o mensageiro. Exatamente. E é exatamente isso que eu vou trazer no próximo vídeo aqui, que eu separei para vocês. Os dois são da CNN Brasil. Mas o que me impressiona é que parece que a CNN, assim como a Globo, está se distanciando da esquerda. Vocês estão percebendo essa movimentação nos bastidores? Eu estou percebendo. Eles estão se afastando, os jornalistas estão se afastando. O Caio Coppola não, ele nunca mudou o seu posicionamento. Caio Coppola começou na Jovem Pan, depois teve a sua ascensão, foi para a CNN Brasil, depois foi despedido, voltou para a Jovem Pan, voltou para a CNN, sempre com a mesma postura de criticar esse desgoverno, mau caráter, que quer. O único objetivo que o Lula tem no Brasil é isolar a nossa nação do resto do mundo capitalista e se unir aos comunistas. Capitalismo é só na casa dele. Na casa do pobre tem que ser osso. Esse é o objetivo do Lula para o Brasil, tá? É o distanciamento dos Estados Unidos, assim como o Maduro fez. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com o Maduro, né? Maduro desafiou Trump, filmou seus generais, tá desafiando o Trump todos os dias e o Trump já tem a resposta aí da inteligência americana, já tá liberado para invadir qualquer momento. Os Estados Unidos podem invadir a Venezuela e tirar o ditador desgraçado de lá de dentro, amigo de Lula. Então, para acontecer isso aqui, é só Lula continuar peitando o Donald Trump. Só ele continuar. Eu não vou falar pro Lula, eu autorizo o Lula. Continua. Continua atacando o governo americano, continua atacando o Trump. Que logo ali na frente a gente vê um negócio, né? Logo ali na frente. Aí eu trouxe mais este corte da CNN Brasil, que vai de encontro com o que Caio Coppola acabou de dizer. Mas olha só o que esta analista econômica vai dizer sobre o afastamento do Brasil dos Estados Unidos. Esse vídeo é sensacional, merece o seu like e merece o seu compartilhamento. Olha isso aqui. Olha, quem nos explica, quem nos ajuda a analisar os principais assuntos agora de economia é ela, Rita Mundim. Tudo bem, Rita? Está aqui bem pertinho aqui em São Paulo, aqui no estúdio do lado, né? Pois é, Leandro. Hoje não tem delay. O delay fui eu, no aeroporto, até chegar aqui, né? Bem lembrado, a Rita sempre entra com a gente aqui do Arena, lá de Minas Gerais. Aí tem um delay, faz parte, né? É tecnologia. Ela agora está no estúdio aqui, bem do lado, colado comigo. No intervalo eu vou aí, ou então você vem aqui para poder dar um abraço. Quero te dar um abraço, te conhecer pessoalmente. Rita, o ministro Fernando Haddad culpou a oposição pelo cancelamento da reunião dele com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E agora, hoje, o governo Donald Trump adiou a vigência para a tarifa, no caso para a China. O que justifica essa diferença de tratamento, hein, Rita? Pois é, a China conversa com o Trump. Eles vão, viajam, se encontram até fora dos Estados Unidos e fora da China, mas eles se encontram. Eu não sei se existe essa vontade explícita do Brasil em se encontrar com membros do governo Trump e em negociar diplomaticamente. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que, politicamente, parece haver uma certa morosidade ou uma certa má vontade. É como se conversar com os Estados Unidos fosse humilhação. Eu nunca vi falar que diplomacia é humilhação. Então, se você tem um problema, e esse problema se chama tarifas, com a maior economia do mundo, não é se humilhar, conversar com a maior economia do mundo e tentar proteger o mercado que nós já tínhamos conquistado, principalmente agora no caso do agro, né, das carnes, do café, o pessoal do mel também está sofrendo muito, e quando a gente fala que tem uma carta na manga, que é terras raras, aí o presidente fala que vai criar um conselho de terras raras, ou um conselho de política mineral para ele mesmo tratar do assunto, aí ele tira, inclusive, as cartas na manga para uma possível negociação. E é muito triste isso que está acontecendo. Para Rita, o Brasil tem... Aí vocês viram aí que a Rita, Mundim o nome dela? Como que é o nome dela? Mundim. Rita Mundim, economista. Vocês viram o que ela falou, né? A culpa é do Lula, ele coloca em quem ele quiser.
desde que esse governo assumiu, a culpa sempre de todas as coisas é do presidente Bolsonaro. É um povo mau caráter, que não assume seus próprios erros, não assume as consequências que não caem sobre eles, não. Caem sobre o povo mais pobre desse país, da má conduta que todo comunista tem no mundo. E este desgoverno aqui não é diferente do mundo. Tá? Esse desgoverno aqui, o modus operandi do Lula não é diferente do modus operandi do Xi Jinping, não é diferente do modus operandi do Maduro, mas vocês veem que até a China fez acordo com os Estados Unidos. É isso que nos deixa mais indignados. Com a falta de preparo, na verdade, não é que o Lula está mal preparado. É que a intenção dele é essa mesma. Eu sempre disse isso aqui. Vou repetir novamente. O Lula quer desafiar o Trump e ele vai continuar desafiando o Trump porque o objetivo dele é isolar o nosso país dos Estados Unidos. Ele quer que o Trump desista do Brasil. Só que, olha só, para a infelicidade desses demônios, o Jason Miller ontem falou: eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou só avançar até que Bolsonaro esteja livre. Para a infelicidade deles, eles não vão desistir. Os Estados Unidos não vão desistir. 234 pessoas na live, pessoal. O nosso grupo especial aqui do canal é totalmente grátis, você não precisa pagar nada para entrar no grupo. Tá fixado no chat ao vivo, tá bom? Quem quiser entrar lá no nosso grupo, entra agora que o Gabriel José, nosso moderador aqui e administrador também do grupo, vai estar liberando lá os nossos administradores do grupo para você entrar no grupo do Mário Robert, tá? Então tá fixado aí, todas as lives nós vamos fixar esse grupo aqui. Entre lá, tem bastante pessoas lá e a gente conversa diariamente sobre tudo. Lá vocês têm informações em primeira mão de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Nosso grupo lá no WhatsApp tá fixado aí para vocês. Não perca tempo, não. Outra denúncia que chegou aqui, agora dessa vez do nosso querido Marcos Feliciano, foi de um rombo, mais um rombo desse desgoverno no nosso Brasil. Dessa vez, dinheiro foi desviado novamente. Olha só, traga uma novidade, Mário. Você está falando do PT. Desvios no governo do PT são normais. Não deveriam ser. Num país justo, num país sério, esses caras já estariam atrás das grades. Mas nós prendemos, a Lava Jato prendeu, e aí eles resolveram agora prender os opositores, né? A direita está sendo presa, enquanto a esquerda fica roubando livremente a nossa nação. O Marco Feliciano vai trazer aí estas denúncias, olha só. Atenção, Brasil. O Tribunal de Contas da União, o TCU, descobriu quase 30 bilhões de reais sumiram do orçamento oficial. Não evaporaram, não foram roubados por ETs, foram escondidos pelo próprio governo, o que diz a mídia. Pegaram dinheiro do pré-sal, desviaram dos registros, bancaram despesas sociais e fingiram que estava tudo muito lindo. É a clássica tática da esquerda. Prometem o céu na terra e entregam um inferno com um buraco no caixa. E quando você acha que não tem como piorar, ainda piora. Além disso, o rombo do INSS, fruto de fraudes em benefícios de aposentadorias, pessoal. Aposentadorias fantasmas e falcatruas administrativas foram descobertas. Já soma bilhões de reais, punindo quem trabalhou honestamente a vida inteira. O brasileiro acorda cedo, trabalha duro e paga impostos abusivos, para no final ver o seu dinheiro sumir. No governo, que brincam de ilusionismo com as contas públicas. É como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só que o tapete é a nossa economia. O governo Lula, o governo PT, o governo de esquerda é isso. Contabilidade de ilusionistas, maquiagem de palanque e tombos épicos. E como sempre, quem paga a conta é você. O que você pensa disso? Meus amigos, o bicho pega aqui no Brasil porque, infelizmente, não existe justiça no Brasil, tá? O que existe aqui é um judiciário totalmente omisso, é um judiciário que está conivente com esses roubos, com essas falcatruas. Você não ouve o judiciário falando em pautar aí alguma lei para colocar na cadeia ou para condenar pessoas ligadas ao rombo do INSS,
Agora tem mais esse rombo que traz aí o nosso nobre deputado, Marco Feliciano, e eles não vão fazer absolutamente nada. O objetivo deles é somente regulamentar a internet, prender Bolsonaro o mais rápido possível, colocar, afastar 14 deputados citados pelo Hugo Mota, tirar os opositores da frente, e aí você vê o líder máximo da esquerda falando isso aqui. Ah, vocês achavam que o líder máximo da esquerda era o Lula? Não é. Chama-se José Dirceu. Descondenado também. Olha só isso aí. É preciso isolar a direita para defender a soberania do Brasil, diz Zé Dirceu. Eu queria saber como que é a classificação de soberania da esquerda, porque essa soberania ela não existe. Ela não existe. A partir do momento que você vende o Brasil para um país ditador, a partir do momento que você vende as terras brasileiras para a China, a partir do momento que você vende indústrias brasileiras para a China, a partir do momento... O Brasil não é soberano, é chinês, né? E aí, olha só, é preciso isolar a direita, ou seja, isolar, eliminar, massacrar, difamar. Há vários verbos que a gente consegue conjugar aqui, que eles querem para a direita. Isolar a direita para eles é tirar da frente. Isolar a direita para eles é fazer o que eles estão fazendo, destruindo a nossa soberania, destruindo a nossa democracia, fingindo que estão cuidando da nossa democracia. Esse é o líder da direita no Brasil, tá? Da esquerda, quer dizer. No Brasil, tá? Esse é o líder máximo da esquerda no Brasil, chama-se José Dirceu. Vocês sabiam que ele era também terrorista lá e vários anos atrás, na época do regime militar? Sabia que o cidadão era preso direto por baderna, por outras coisitas a mais que acontecia? Pois é. Em discurso recente, o ex-ministro e figura histórica do PT, José Dirceu, afirmou que é necessário isolar a direita política para garantir a defesa da soberania nacional. Segundo Dirceu, setores conservadores representam uma ameaça. Nós somos uma ameaça à integridade e autonomia do país, e a luta política deve ser firme para conter esse avanço. Tem que ser firme, incisiva, a força política. E um dos braços mais políticos que tem hoje ao lado dessa corja chama-se Supremo, né? A gente sabe. Uma das maiores forças políticas que tem do lado dessa corja aí é realmente o Supremo. É triste, pessoal, mas é a realidade que a gente tem que trazer para vocês. Dirceu destacou que essa estratégia é fundamental para preservar conquistas sociais e garantir que o Brasil siga o caminho de desenvolvimento soberano, longe da influência de grupos que, segundo ele, buscam enfraquecer o Estado brasileiro. Não somos nós que não queremos acordo com os Estados Unidos, né, Dirceu? Vamos lá, vamos falar as verdades aqui, jogar as verdades na mesa. Não somos nós que xingamos o Trump. Não somos nós que mandamos um fuck you Elon Musk. Não somos nós que nos aliamos a partidos de ditadores e atacamos a soberania dos Estados Unidos. Não somos nós, da direita. São vocês, é o Lula, que todo dia xinga o Trump. E eu não acho ruim, não. Obrigado, Sidônio. Coloque o microfone na mão do Lula mais e mais vezes. Nós agradecemos, o povo brasileiro agradece. Só facilita as coisas para nós. Enquanto isso, o PT está destruindo a nossa nação. E ele diz que é a direita. Olha isso aí. Em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua no Brasil. Desde que o governo Lula anunciou investimentos de 1 bilhão para resolver o problema, o número saltou de 160 mil para 345 mil moradores de rua. Será que o Lula sobe para falar esses números aqui, nos comícios dele? Talvez até suba para falar que a culpa é do Bolsonaro. Bolsonaro deixou o Brasil quebrado, deixando 300 e tralalá bilhões aí no azul para os cofres públicos.
Aí o Lula pega 1 bilhão para resolver o problema e o número salta de 160 para 345 mil moradores de rua no Brasil. Imagina esses 345 mil pessoas espalhadas nas cidades brasileiras. Tem muitas cidades aí que você olha, assim, cada esquina tem um mendigo. Cada esquina tem um morador de rua. Porque a política do PT é exatamente isso. É a miséria. Quanto mais miseráveis estiverem no Brasil, é melhor para a esquerda. Porque eles vão ter a chance de prometer que vão tirar essas pessoas da miséria nas próximas eleições. O Lula falou que até o final de 2026, calma, confia. Até o final de 2026 a fome vai ser extinta do Brasil. Desse jeito aí? Não sabendo negociar com um país que é importantíssimo na nossa economia? O Brasil vai afundar cada vez mais que esse maldito, desse cachaceiro à frente desse país. Infelizmente, as coisas vão ter que piorar para melhorar na nossa nação. Convido vocês a participarem da nossa promoção, assim você pode ajudar esse canal a se manter no ar. Você sabe como é que funciona? Não? Uma chance, R$10 no Pix. Tá aí, tá aberta a nossa promoção. No dia 3 de setembro próximo, estarei aqui anunciando o ganhador ou a ganhadora desses 4 prêmios lindíssimos. É um colar de cristais feitos com fios de cobre, o terço lindíssimo, mais o boné do Donald Trump, um boné do Donald Trump e um perfume de Jair Bolsonaro. São 4 prêmios que você pode ganhar aqui do canal por apenas R$10 no Pix. Você vai ajudar esse canal, este que vos fala, esse apresentador, a sobreviver aqui na internet e também pode levar esses 4 prêmios. Conto com a ajuda de todos vocês. Vocês têm mantido esse canal no ar, não solte a mão deste canal. Vocês não estão mais, o pessoal não está aderindo à promoção. Eu só tinha 2 prêmios. Aí teve algumas pessoas que me ligaram, tá? Me dando conselho, falou, coloca mais prêmios aí. Mas o pessoal não quer participar. Eu não sei por quê, se os prêmios estão ruins. Eu, particularmente, não tenho o perfume do Bolsonaro. Eu gostaria de adquirir o perfume do Bolsonaro, mas eu prefiro colocar aqui para sortear para vocês. Tá? Então vai o perfume do Bolsonaro, o boné do Trump, um colar com as cores da nossa bandeira e um terço. Uma chance, R$10. Dia 3/9 será o sorteio aqui no canal. Corre, não perca tempo, participe do nosso sorteio. Eu vou deixar na tela um pouquinho para vocês irem participando e a gente se vê no próximo programa. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e a nossa nação. Até breve. Tchau, tchau.